Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos começar mais uma discussão do nosso projeto de extensão, que tem o nome de Proposta de Assessoria Administrativa aos Pequenos Empreendedores. Nós vamos dar continuidade no nosso módulo de marketing, onde nós estamos estabelecendo alguns critérios, algumas condutas para o pequeno empreendedor. Na discussão de hoje, nós vamos abordar um tema que chama-se Gestão de Varejo sob a luz de marketing na ótica do pequeno empreendedor. Então, nós vamos dar algumas dicas para o pequeno empreendedor, como que o pequeno empreendedor ele poderia abordar esses temas, como que o pequeno empreendedor ele pode criar a possibilidade de ter uma conduta mais assertiva dentro da sua pequena empresa, no tocante ao marketing direcionado ao pequeno empreendedor. Então, o varejo, né, antes da gente começar a nossa discussão, o varejo seria uma das posições mercadológicas de mercado. Então, o varejo são todas aquelas empresas que estão na revenda do produto já acabado, né, como os calçadões, os shoppings, né? Isso tudo é uma posição mercadológica que se chama varejo. E aí a gente vai dar algumas dicas, né? Como que marketing pode nos ajudar, né? A gestão do varejo, a melhorar a nossa gestão do varejo. Então, nesse capítulo, nós abordaremos as seguintes questões. Quais são os principais tipos de intermediário de marketing que ocupa o setor? Quais importantes mudanças que ocorrem no ambiente moderno de marketing, de varejo, no que diz respeito à estrutura competitiva de mercado e à tecnologia? Então, a gente vai conduzir a nossa discussão de hoje em cima dessa questão. E aí a gente entra agora na primeira parte, que a gente chama de entrega de valor. Então, o pequeno empreendedor ele precisa criar o seu valor. A gente vem falando isso já há algum tempo. Como que eu posso criar o valor, o meu valor da minha marca, da minha loja, hoje direcionado especificamente ao varejo. Se eu tenho uma loja que eu vendo um produto ou eu presto um serviço, seja no shopping, seja no calçadão, seja onde for a posição geográfica, né, eu estou com o meu empreendimento e eu preciso criar um valor na minha marca, do meu nome. Como que eu posso fazer isso? Então, o varejo, ele inclui todas as atividades relativas à comercialização de bens e serviços diretamente ao consumidor final, para uso pessoal e não comercial. Então, a gente tem essa definição de varejo. Então, varejo é para uso pessoal, consumidor final. Então, tudo aquilo que envolve, seja a comercialização de bens, né, de produtos, ou da prestação de serviços, diretamente ao consumidor final. Então, deste modo, um varejista ou uma loja de varejo é qualquer empreendimento comercial cujo volume de vendas provenha principalmente do varejo. Então, a gente tem essas tendências, né? O varejista é aquele que está com as portas abertas, esperando o consumidor final, pessoa física, né? Uso pessoal. Esse é o varejista. Produto já pronto para revenda. E aí tem as suas particularidades no tocante aos custos, que aí a gente vai falar num outro momento. Nós vamos ter módulo só de custeio, só para falar de custos. Nós vamos ter módulo só para falar de finanças. Nós vamos ter módulo só para falar de informação de preço, né? Nós vamos ter módulo para falar de sistema de informação. A gente vai ter módulo para ir falando aí ao longo deste ano, no desenvolvimento desse projeto. Então, principais tipos de varejo, o que eu posso colocar? A loja de especialidade. Então, loja de especialidade
toda loja, por exemplo, que tem uma especialidade, de repente, de trabalhar com ar-condicionado. Então, a especialidade da loja é vender ar-condicionado. Depois a gente tem loja de departamentos, né? Loja de departamentos, por exemplo, que vende móveis, utensílios, né? São lojas de departamentos. Essas lojas de departamentos geralmente são lojas que a maioria, né, são lojas maiores, né? São lojas que já têm um porte maior. Então, loja de departamento é mais difícil para o pequeno empreendedor. E aí a gente vem lá na relação, na sequência, né, o supermercado. Então, para o pequeno empreendedor, a gente tem os mini mercados, as lojas de conveniências, né? Esse é o pequeno empreendedor. As mercearias, que leva a mesma conduta do supermercado. E o supermercado, ele tem uma particularidade, porque ele está trabalhando com produtos que geralmente eles podem, eles se estragam com o tempo, né? São produtos que se deterioram rapidamente. Então, aí a gente tem algumas condutas que são produtos perecíveis. Então, a gente tem algumas condutas que a gente pode levar em consideração especificamente para o supermercado, do ponto de vista do varejo do pequeno empreendedor, lá para o mini mercado, para a mercearia. E aí, dentro dessa conduta do supermercado, a loja de conveniência, ela entra também como sendo aí uma loja que possa oferecer grande parte dos produtos que existem em supermercados, em mini mercados e etc. Aqui no Brasil, a gente tem uma tendência de ter, quando a gente fala de supermercado, a gente tem grandes redes, ao passo que em outros países a gente tem outras condutas, né? Por exemplo, Espanha, um país que eu já morei, que eu já vivi, lá a gente tem mini mercados. Então, tem supermercado? Tem, mas é mais raro e eles são mais afastados. E dentro dos bairros a gente tem os mini mercados, né? Tem uma rede Dia. Aqui no Brasil a gente tem essa rede também, Dia. É muito comum na Espanha, que sempre tem um supermercado, um mini mercado Dia em cada bairro. Isso vai fazendo com que o consumidor ele tenha o acesso ao produto mais próximo de casa. E aí cada rua, cada morador ali em torno daquele mini mercado, ele vai consumir ali, e no outro bairro tem um outro, que aqueles moradores do outro bairro vai para o outro mini mercado, e assim não há uma concentração muito grande de pessoas. Isso facilita a gestão, isso facilita até mesmo a gestão com o cliente, o atendimento com o cliente, diminui filas, tem uma série de condutas, né? Então, o varejo hoje ele tem que estar preparado para eliminar filas. A loja de conveniência é a mesma coisa. A loja de conveniência, ela é algo que ela vem suprir essa lacuna. Já que nós não temos mini mercados aqui no Brasil, abriu o espaço da loja de conveniência em bairros, principalmente posto de gasolina, que sempre tem uma loja de conveniência, né? E justamente para sanar essa lacuna, né? A nossa cultura aqui, capitalista, há uma tendência de abrir lojas de supermercado de grandes redes, né? Isso abrange grande número da população, e se cria muitas filas. Então, tem aí alguns fatores que não são muito cômodos, né, para nós consumidor. Não traz uma comodidade na qualidade do consumidor, e sim alguns transtornos que talvez a gente tenha que enfrentar uma fila para pagar um item, dois, a gente vai até uma grande rede fazer uma compra. Para o pequeno empreendedor, ele entra aí com uma loja de conveniência, ele entra com um mini mercado, então ele pode atuar nessa lacuna, trazendo o consumidor até o seu pequeno estabelecimento
fazendo um atendimento mais personalizado, evitando filas, né, tendo um atendimento mais rápido. Isso, o cliente ele vai ficar satisfeito, porque ele adentra aquele estabelecimento e vai sair rapidamente com o seu produto, com a sua necessidade, aquele produto que ele está tendo necessidade. Depois, na sequência, vem as farmácias, né? As farmácias também, elas têm uma tendência de serem farmácias de grandes redes. Depois a gente tem, são lojas que seria proporcionado a multiprodutos, né? Geralmente a gente tem no Brasil lojas compostas por proprietários chineses, né? Que traz aí essas lojas de multiprodutos, que tem variedade, ali se vende praticamente de tudo. Como que o pequeno empreendedor ele vai trabalhar nesse contexto, né? Como que ele vai lidar com essa cultura que a gente tem aqui no Brasil de grandes redes. Então, eu já venho falando para vocês em algumas aulas, né? Da necessidade do atendimento personalizado. E aí a gente tem também o showroom de vendas por catálogo. Temos também aqueles vendedores que saem, né, que são os vendedores que vão até as casas, que vão até os clientes. Né? Basta ligar que os vendedores vão até os clientes. E a gente tem, geralmente, são compostos por mulheres que vendem bijuterias, que vendem produtos como Avon como Boticário, né? São pequenos empreendedores que trabalham, né, com esses ramos, assim, que há possibilidade de venda por catálogo. Aí os varejistas atendem preferências de consumo. Então, o que a gente tem dentro do varejo? Temos o autosserviço, o autoatendimento, serviço limitado, serviço completo. Então, assim, o que pode ser inserido dentro do pequeno empreendedor para o varejo? Talvez a possibilidade do autoatendimento, né, o autosserviço. Isso vai eliminar, reduzir funcionários, né? De repente, eu começar a colocar algum caixa experimental de autosserviço dentro do pequeno varejista. Isso vai me diminuir alguns custos, né? E eu vou começar a experimentar essa modalidade do autosserviço, do autoatendimento. Então, é uma dica, né, da discussão de hoje, para ser repensado dentro do contexto do pequeno empreendedor, na posição mercadológica varejo. O varejo sem loja, o varejo que não tem loja, pode ser dividido em 4 categorias principais. Então, aquele que tem... Qual é o varejo que não tem loja? É a venda por catálogo. Né? É o showroom de vendas que é feito pela pessoa. Aí temos a venda direta, temos o marketing direto que inclui telemarketing e a venda por internet, temos máquinas de vendas automáticas e temos serviço de compra. Então, vamos lá. Primeiro, venda direta. Venda direta é sempre aquele que o vendedor vai até as casas oferecendo seus produtos por meio de um catálogo. Aí nós temos o marketing direto. O marketing direto é aquele que geralmente é feito por meio do telemarketing, venda pela internet, que as pessoas acessam aí as redes sociais e acaba tendo acesso a algum pequeno empreendedor virtual. Né? Aí está direcionado ao e-commerce. Aí as máquinas de vendas automáticas, que elas estão aparecendo no Brasil fortemente, né? Temos várias máquinas de produtos alimentícios, né, que você coloca lá e paga, e vem um lanche, ou vem um refrigerante. Né? Nós temos hoje também, nos condomínios, né, nós temos possibilidade de colocar essas máquinas dentro de containers, né, que a pessoa vai lá e retira um sabão Omo, um detergente, algo que está faltando com mais rapidez. Né? Tem os grandes centros,
já estão fazendo isso, estão colocando esses containers, essas máquinas, né, dentro dos condomínios, para que os moradores tenham um acesso mais rápido em um produto que esteja faltando. E aí a gente tem também o serviço de compra. Né? Os serviços de compra são aqueles, basicamente, que a pessoa compra e alguém vai entregar até a sua residência. Então, dentro desse contexto, o varejo ele vai sendo desenvolvido de diversas maneiras. Então, cada lojista, cada empreendedor vai escolher como que vai gerenciar o seu negócio, né, de acordo com o segmento, né, se for prestação de serviço também segue as mesmas orientações, como que eu vou conduzir a minha prestação de serviço. O varejo corporativo, né, ele obtém de diversas maneiras, ele tem, na verdade, 4 modalidades no varejo corporativo. Economias de escala, maior poder de compra, maior reconhecimento de marca, funcionários mais bem treinados do que os das lojas independentes costumam obter algumas vantagens, né, mais competitivas. Então, assim, o varejo corporativo é aquele que concorre com o pequeno empreendedor, né, que ele tem uma economia de escala maior, ele consegue, ele vende mais, portanto, ele lucra mais, ele forma a chamada economia de escala. E aí a gente tem também o maior poder de compra, porque ele vende mais, ele tem um poder de compra maior, portanto, é mais difícil para o concorrente, para o pequeno empreendedor concorrer. Então, nós temos várias questões para ser discutidas, né, em cima desse contexto de varejo focado ao pequeno empreendedor, a gestão de varejo, né, sob a luz de marketing, na ótica do pequeno empreendedor. Principais tipos de organização no varejo corporativo. Então, a gente tem, né, dentro do varejo corporativo, a gente tem rede corporativa, rede voluntária, cooperativa de varejo, cooperativa de consumidores, as franquias. As franquias, elas vêm de encontro com o pequeno empreendedor. Então, o pequeno empreendedor que quer montar um negócio, ele tem pouco capital, né, ele tem um capital social pequeno, eu quero investir, mas eu tenho pouco recurso para eu formar a minha empresa, meu capital social. A franquia é uma modalidade bastante procurada pelo brasileiro, em cima do pequeno empreendedor. Geralmente, a mortalidade das franquias, elas são bem menores, porque as franquias já carregam uma marca, um nome, né? Quando o pequeno empreendedor ele lança uma marca, ele coloca lá uma startup, então começa do zero a divulgação daquela marca, é constituída, cristalizada, tem todo um recurso que tem que ser consumido para divulgar essa marca, desse produto, dessa prestação de serviço. Agora, a franquia, não, a franquia ela já existe, já é uma marca existente, né, já está cristalizado, então não há necessidade de se gastar, né, consumir recursos para divulgação dessa marca, e sim, simplesmente da unidade, mais uma unidade lá no bairro, né, levantar a bandeira que existe uma unidade de uma determinada franquia lá no bairro A, no bairro B, no bairro C, no bairro D. E aí a gente coloca, né, toda essa questão, né, volto de novo a falar dos principais tipos de organização de varejo, as vendas por catálogo, elas são muito importantes, as vendas por catálogo, né? Tem muitas lojas, grandes lojas hoje, né, que elas deram início lá com uma pessoa começando a vender, né, com catálogo. A própria história do Silvio Santos é essa, né? Ele começou sendo camelô e depois ele se transformou nesse multi-empresário que foi, né, até o seu falecimento, e agora foi herdado pelos filhos, pelos herdeiros, e se formado o patrimônio que existe.
Então, assim, temos uma história, né, dentro da literatura, como que os grandes empreendedores, como que eles formaram seus patrimônios. Então, a gente tem toda essa conduta para ser discutida, né? Continuando. A evolução recente do varejo. Então, dentro do varejo, né, ele está dentro de uma revolução nos últimos tempos. Está suscetível a uma dada evolução. Isso vem acontecendo na última década. Novas formas de varejo e combinações. Então, assim, o varejo ele evoluiu, né? E existem novas formas de combinações. Crescimento de mega varejistas, isso, né, basicamente é sempre uma barreira para o pequeno empreendedor, né? O mega varejista. Crescimento de concorrente, isso também dificulta um pouco, acaba sendo uma barreira para o pequeno empreendedor, né? E aí a gente consegue ter um declínio dos varejistas de mercado intermediário. Então, na medida que o grande varejista, as grandes redes avançam, fica mais difícil para o pequeno empreendedor. Então, o pequeno empreendedor, ele tem diversas barreiras, né, para ser administrado, como que ele vai se conduzir o seu pequeno empreendimento diante de tanta barreira existente, né, a dificuldade ao recurso, ao capital, ao recurso financeiro. O pequeno empreendedor ele tem um pouco mais de dificuldade de ter acesso aos financiamentos, porque ele não tem garantia, porque ele não tem bens para dar de garantia. Ao passo que o grande, né, o grande empresário, como ele tem já um fluxo maior, né, ele tem um poder capitalista muito maior, ao invés deles pedirem recurso financeiro às instituições, o que ocorre? As instituições sempre estão oferecendo recurso financeiro a eles. E ao passo que o pequeno empreendedor é o contrário, né? Ele tem que ir atrás, ele tem que provar por A mais B que ele pode pegar um recurso, ele tem condições de pagar. Então, para o pequeno empreendedor, sempre é um pouco mais difícil, né, a questão de mercado. Aí, dentro na ótica do pequeno empreendedor sobre a gestão de varejo, né, na condição do marketing, temos o mercado-alvo. Para atingir os seus alvos com mais eficiência, os varejistas têm fatiado o mercado em segmentos cada vez mais finos, introduzindo novas linhas de lojas para explorar nichos de mercado com ofertas mais relevantes. Então, o que acontece? Para que eu tenha esse mercado mais fatiado, o que tem que acontecer? Desculpa. Então, a gente tem essa conduta, né, dentro da empresa, né? A gente tem essa conduta dentro do mercado, como que nós vamos conduzir isso tudo do ponto de vista do pequeno empreendedor. Então, a discussão nossa de hoje é sobre o pequeno empreendedor. Então, fatiar o mercado é simplesmente isso que a gente está definindo hoje. É transformando o grande em vários pequenos, né? Porque se eu vou fatiando o mercado, eu vou descobrindo novas tendências, né? Eu vou ter a possibilidade de ter um contato mais próximo, mais estreito com os meus clientes. Então, isso deve ser levado em consideração. Então, o pequeno empreendedor, ele tem muitas dificuldades, porém também ele tem algumas questões, né, que o grande empreendedor não tem, como, por exemplo, o contato mais próximo, mais estreito com os seus clientes. E o grande empreendedor, né, as grandes redes que estão atuando no mercado no varejo, não tem uma proximidade tão grande com o cliente.
Hoje a gente vai numa grande loja de varejo, nós temos dificuldade para encontrar um vendedor, ao passo que o pequeno empreendedor ele tem que suprir essa lacuna quando o cliente adentra o seu pequeno estabelecimento e imediatamente tem que ter alguém para atender e atender bem, explicar, né? Então, capacitar bem os nossos vendedores para que eles possam atender bem os nossos clientes. Então, a gente tem essa conduta, explorar essa, né? Qual que é o meu ponto forte de pequeno empreendedor? Que eu tenho a possibilidade de ter um contato estreito com o meu cliente. Isso as grandes redes não têm, eles não fazem, não tem possibilidade de ter vendedor para todo o cliente que adentra a grande rede. Tem poucos vendedores para muitos clientes. Os clientes acabam se virando em cima de um autosserviço, de um autoatendimento e assim por diante. E aí a gente tem canais de distribuições, né, dentro desse contexto, que devem ser projetados para operar eficazmente em conjunto. Então, assim, os canais de distribuição eles têm que ser eficazes, né? Eles têm que atender os prazos, eles têm que distribuir esses produtos. Eu estou falando, canal de distribuição já remete à questão da logística, né? O pequeno empreendedor ele tem que ter uma logística que funcione. O produto, principalmente no varejo, né? Se eu vendo uma unidade, eu tenho que repor. E hoje não se trabalha com muitos estoques, né? Então, hoje, o que acontece? Geralmente, a pessoa tem uma unidade só daquele produto, ou quanto muito duas. No momento da venda, já se aciona a reposição. E aí, sortimento de produtos. Né? Se há muitos produtos, devem estar de acordo com as expectativas de compra de mercado-alvo, em amplitude ou profundidade. Então, sempre ter um perfil de cada produto. Né? Se é um produto que vende bastante, se eu tenho o carro-chefe, aquele produto que é o carro-chefe da loja, obviamente eu preciso ter um pouco mais de unidade, né? Porque eu vou vender mais e assim eu posso ter um pouquinho mais de unidade. Né? Se é um produto que vende menos, eu posso ter lá uma ou duas unidades que me basta. Então, o varejo ele tem essa questão, né, de sempre de ter um processo de reposição rápido. O pequeno empreendedor ele tem que estar atento a essa questão da reposição da sua mercadoria. Preço. Os preços são um fator chave de posicionamento e precisam ser definidos em relação ao mercado-alvo. Ao mix de sortimento de bens e serviços e a concorrência. Então, a gente tem aí serviços. Os varejistas devem decidir entre serviços de pré-compra, serviços de pós-compra e serviços auxiliares. Então, como que nós vamos definir o nosso pequeno empreendimento? Né? Como que eu vou conduzir o meu pequeno empreendimento? Em qual modalidade? Que serviço que eu vou aderir? Pré-compra? Serviço de pós-compra? Os serviços auxiliares? Entendeu? Cada ramo vai se decidindo como que vai ser conduzido essa questão. E aí a gente conduz, né, o nosso comentário de hoje, a nossa discussão de hoje, que a gente já está chegando ao final, né? A gente tem algumas decisões para a gente finalizar a nossa discussão de hoje, né? Conclui-se, né? Nós temos uma atmosfera da loja, do pequeno empreendimento, que os varejistas devem levar em consideração todos os sentidos ao moldar a experiência do cliente. Conclui-se também que as atividades e experiências da loja, tendo em vista alguns revendedores de produtos experimentais, criam entretenimento dentro das lojas para atrair clientes. Então, entretenimento, né, é alguma coisa que possa, por exemplo, um playground para criança, alguma diversão que se crie para chamar o cliente, né? Então, tem diversas
diversas questões, personalizar alguma coisa, se eu vendo, se eu tenho uma sorveteria, de repente eu começo a fazer algum produtinho mais personalizado, chamar a atenção da criança, né? Começo a produzir um sorvetinho lá na minha sorveteria, uma carinha que chama a atenção da criança, mais colorido, né? E também, concluindo também que a comunicação do pequeno empreendedor na posição mercadológica do varejo também usa as mídias interativas e sociais para transmitir informações e criar comunidades em torno de suas marcas. Então, a gente vai finalizando a nossa discussão de hoje, né? Sobre as decisões, como que eu vou formatar a minha gestão de varejo sobre a ótica do marketing, né? Sobre a luz do marketing, na ótica do pequeno empreendedor, do pequeno empresário. E a gente fala um pouquinho sobre, para finalizar mesmo agora a conclusão final, que a localização. Quer dizer, há 3 segredos de sucesso, que é a localização, né? Que são localização, localização e localização. Quer dizer, a localização é imprescindível. Os varejistas podem abrir lojas nas seguintes localizações: áreas comerciais centrais, áreas de shopping centros regionais, shopping centros de bairros, galerias, unidade dentro de uma loja maior ou lojas independentes. Então, assim, são os espaços, né? A localização do varejo e aonde o pequeno empreendedor pode entrar. Pessoal, a semana que vem a gente continua nesse mesmo tema, como que a gente vai conduzir a gestão de varejo, né? Ainda a semana que vem a gente vai pular do varejo para o atacado, né? Como a gente faz esse salto, né, entre o varejo e o atacado, e a gente continua a nossa discussão, que leva o tema, né, de gestão de varejo sob a luz de marketing na ótica do pequeno empreendedor. Pessoal, fiquem com Deus, muito obrigado, grande abraço.